Como foi mencionado já na devocional de abertura, nós estamos em mês de aniversário da nossa igreja e hoje nós temos como privilégio o reverendo Tiago de Araújo Dias para trazer a palavra do Senhor para nós. Quero convidá-lo a vir ao púlpito. Hoje pela manhã o reverendo Tiago já nos trouxe uma aula muito importante para nós como igreja sobre capelania empresarial. Agora ele então vai continuar trazendo a mensagem do Senhor à vida de cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos para orar pelo reverendo Tiago. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do teu servo, disposição para estar na tua casa esta noite, retornando a Deus a este lugar de onde ele aprendeu a verdade, de onde ele compreendeu o chamado do Senhor e assim foi enviado para o campo onde o Senhor queria usá-lo, Pai. Eu peço a Ti nesta noite, que use a vida do Teu servo, que o Senhor, a Deus, colocou a mensagem do Senhor para nós, coração, a mente do reverendo Tiago, que o Senhor use para que ele possa comunicá-la com clareza e assim, pelo poder do Teu Espírito Santo, gere transformação no coração de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Deus abençoe. Eu não apresentei, porque mais uma vez, não preciso apresentá-lo para todos, mas o reverendo Tiago é ovelha, filho desta igreja, foi enviado para o seminário por esta igreja e hoje está pastoreando em São Paulo e teve esta oportunidade de poder vir e nós podemos ouvi-lo para trazer a mensagem do Senhor. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Assim como eu disse de manhã, torno a agradecer o conselho da igreja, na pessoa do seu presidente, o pastor Marcelo, pelo convite que foi estendido a mim, e também trago o abraço do conselho da igreja presbiteriana do Jardim Eliã, igreja que eu pastoreio na zona leste de São Paulo. Eu sempre digo que pregar a palavra de Deus é um privilégio que Deus deu a alguns homens, e é um privilégio maior ainda poder voltar e pregar no lugar em que eu cresci, no lugar onde eu fui chamado ao ministério, onde eu fui testado e fui enviado ao seminário. Então, estou com duplo privilégio hoje, de pregar a palavra de Deus e poder pregar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Que Deus os abençoe. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos os versículos de 1 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus nesta noite. Queridos irmãos, eu lembro de ter visto um filme chamado De Repente Uma Família. Neste filme, o casal chamado Peter e Ellie resolvem adotar 3 irmãos, 2 meninos e um menino e 2 meninas, sendo uma delas, a mais velha, uma adolescente. E ao longo do filme, nós vemos as relações entre os personagens se desenvolverem e as dificuldades deles passarem a agir como uma família de fato. Observe, eles eram uma família, havia um papel que os definia como família, mas com histórias diferentes, vivências diferentes,
A unidade familiar, então, precisou ser desenvolvida entre eles. E é a respeito de algo muito parecido que o apóstolo Paulo nos exorta e nos fala no texto que nós lemos. Os irmãos estão em mês de aniversário da igreja, e eu desafio os irmãos que neste mês de aniversário façam suas devocionais na carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é chamado de Evangelho da Igreja, e há uma razão clara para isso. Se os irmãos lerem a carta, verão que dos capítulos de 1 a 3, há, de acordo com Paulo, a revelação de um mistério. O mistério era algo que estava oculto no Antigo Testamento, mas que agora é revelado de forma clara no Novo Testamento. E este mistério é o propósito de Deus de salvar judeus e gentios e uni-los no mesmo corpo. Observe que no Antigo Testamento, embora nós tivéssemos convertidos não judeus, a grande maioria, a grande massa dos convertidos eram homens da descendência de Abraão, eram pessoas do povo de Israel. E reparem no texto que o pastor Marcelo trouxe na nossa liturgia, em que o Senhor Deus denuncia por meio do profeta Ezequiel os falsos pastores de Israel que deixaram de apacentar o seu povo para apacentarem o seu próprio coração. E o texto diz assim: eu é que vou unir as ovelhas desgarradas da casa de Israel. O texto diz que ele vai recolher as suas ovelhas que estão em toda a nação e em todo canto da face da terra. Olha o mistério oculto aqui, que é revelado no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor, lá no Evangelho de João. E eu tenho, diz para o público judeu, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. E assim, judeus e gentios, tão diferentes, convivências tão diferentes, com histórias diferentes, gentios idólatras, que não receberam a aliança da promessa, que não receberam a lei de Deus, agora se unem em um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. No entanto, o fato deles serem agora um no Senhor, o fato, meus irmãos, de agora eles desfrutarem de uma união entre judeus e gentios, não significa que automaticamente eles agirão e irão se comportar dessa forma. Vai haver atrito, vão haver diferenças, e esta é a preocupação do apóstolo Paulo no texto: fazer com que os crentes de Éfeso, judeus e gentios, agissem de acordo com a unidade conquistada por Cristo na cruz. E quando você então for ler a carta aos Efésios, repare que há dois movimentos do apóstolo nesta carta. Entre os capítulos de 1 a 3, nós temos uma parte teórica, em que Paulo vai estabelecer a teologia, a doutrina da nossa união com Cristo, a doutrina da eleição, a doutrina da regeneração, a doutrina da igreja. E agora, nos capítulos de 4 a 6, a carta se torna então mais prática. E agora Paulo pega todo aquele conteúdo teórico e traz para a prática. E é por isso que o versículo 1 começa desta forma: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo então, depois de expor a teoria, ele diz: agora andem de modo digno, andem de acordo com aquilo que eu ensinei, com a doutrina que eu coloquei para vocês. Mas é interessante, porque sempre que nós pensamos em andar de modo digno da nossa vocação de crentes, nós pensamos logo na santificação, no fato de que nós devemos lutar contra o pecado. E Paulo não se esquiva disso, porque mais para frente, no capítulo 4, ele vai tratar disso, lá nos versículos 17 a 24. Mas a preocupação dele agora é mostrar que andar de modo digno da vocação
é buscar e viver na unidade do corpo de Cristo. E é por isso que o apóstolo faz um apelo muito forte. Ele diz: sou eu o prisioneiro do Senhor que estou exigindo isso de vocês, que estou pedindo isso de vocês. Lembre-se que Paulo foi preso pela pregação do Evangelho. Lembre-se que Paulo foi preso por judeus que não aceitavam que gentios e judeus agora viviam debaixo do mesmo corpo e do mesmo Senhor. Por isso, irmãos, o nosso tema nesta noite é: ande na unidade do corpo. O nosso tema nesta noite é: ande na unidade do corpo. E nós veremos, em primeiro lugar, queridos irmãos, que andar na unidade do corpo é cultivar as virtudes corretas. Andar na unidade do corpo é cultivar as virtudes corretas. Leiam comigo os versículos 2 e 3 novamente, que dizem assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Reparem que Paulo apresenta aqui uma série de virtudes: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e o esforço diligente para preservar então a unidade e paz também aqui como uma virtude. Sempre que eu prego sobre virtude, eu gosto de fazer a diferenciação entre virtude e vício. Imagine que você plantou algo. Digamos que você tenha plantado milho. E você sabe, para que você colha um bom resultado, você precisa arar bem a terra, plantar, cuidar dela, regar, passar os agrodefensivos adequados, para que então ela cresça bem. Ou seja, plantar dá trabalho. Plantar para frutificar dá trabalho. Agora, as ervas daninhas e as pragas, elas não surgem com nenhuma dificuldade, com nenhum trabalho. Pelo contrário, elas surgem rapidamente. Essa é a diferença entre virtude e vício. Quer ver? Eu pergunto aos irmãos: é mais fácil ser humilde ou ser alguém egoísta? É mais fácil ser paciente ou ser alguém ansioso? Nós sabemos a resposta. É mais fácil eu levantar de manhã para ler a minha Bíblia e orar, ou ficar acordado até um pouco mais tarde porque eu não estou afim? Nós sabemos a resposta. Esta é a diferença entre virtude e vício. E por isso que as virtudes precisam ser cultivadas. É por isso que o versículo 3 usa essa expressão: esforçando-vos diligentemente, ou seja, com constância, sem esmorecer, porque sem isso nós não somos capazes de cultivar boas virtudes. A primeira virtude, então, apresentada no versículo 2 é a humildade. E nós, se olharmos para a carta aos Filipenses, nós veremos qual é a definição de humildade segundo a Bíblia. Humildade segundo a Bíblia é a capacidade de considerar os outros como superiores a nós mesmos. Isso é humildade. A capacidade de olhar para alguém e considerá-la como superior a si próprio. O que é muito interessante, queridos irmãos, é que este substantivo, humildade, na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, ele não existia no vocabulário da língua antes da escrita do Novo Testamento. Isso é para os irmãos perceberem que não era uma cultura dada à humildade, porque nem o termo existia, e os apóstolos então colaboraram com a gramática e com o vocabulário do grego, criando este termo humildade. É curioso também que após o período da escrita do Novo Testamento, a humildade sempre foi vista nos textos gregos como algo ruim, como um vício, e não como uma virtude.
E isso é curioso, porque quando nós observamos o nosso mundo, percebemos a dificuldade que ele tem com o conceito de humildade. Nós vivemos em uma cultura onde cada um está pensando no seu próprio umbigo antes de pensar no outro. Nós vivemos numa cultura que, se tem alguém numa fila longa, ele quer dar um jeitinho de furar aquela fila. Nós vivemos numa cultura, irmãos, que quer sempre ter vantagem em tudo. Mas, para nós que somos crentes, somos regenerados, somos filhos de Deus, nós aprendemos a humildade com Cristo. Que na carta aos Filipenses, capítulo 2, nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou como algo que ele tivesse que manter o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Se o Senhor Jesus é esse que abriu mão de toda a honra, de toda a glória, para que pudesse nos salvar, e como diz a carta aos Hebreus, ele inclusive foi aperfeiçoado no sofrimento, quem somos nós para não cultivarmos humildade na nossa vida? Não apenas isso. Depois pega a carta aos Efésios e leia o capítulo 2 dela, versículos de 1 a 10, e perceba de onde você foi tirado. Perceba que você estava morto em seus delitos e pecados. Perceba que você estava vivendo debaixo do domínio do diabo. Todos nós estávamos. E Cristo nos salvou e nos libertou do mesmo lugar. Deus não nos salvou, Deus não nos elegeu, Deus não nos redimiu, Deus não nos deu o Espírito Santo para nos sustentar, porque há em nós algo especial. Pelo contrário, foi pelo seu amor e pela sua misericórdia que ele nos salvou. E isso nos conduz a cultivar o valor da humildade. Próxima virtude apresentada no texto é a mansidão. Infelizmente, nós confundimos mansidão com uma passividade extrema. O Senhor Jesus descreveu a si mesmo como manso e humilde, mas, quando precisou, ele não hesitou em irar-se contra os mercadores e contra aqueles que profanavam o seu santo templo. Nós podemos definir mansidão, então, como o exercício correto da nossa ira. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que há situações que nós enfrentamos, há coisas que nós passamos nos nossos relacionamentos, que nós fazemos de conta que é uma tempestade, mas é só uma gota de água. Às vezes nós nos iramos muito com as pessoas sem muito motivo, e poderíamos ter utilizado da mansidão para usar da nossa ira com coisas justas, com coisas que valem a pena lutar. Não vale a pena, meus queridos, nós perdermos tempo e gastarmos nossa energia se irando com coisas pequenas. Na própria carta aos Efésios, neste mesmo capítulo, um pouco mais para frente, o apóstolo vai falar: irai-vos, mas não pequeis. Isso é mansidão, saber usar da nossa ira adequadamente. Então, quando nós temos mansidão e sabemos administrar a nossa ira, nós vamos irar sem pecar. Tome Moisés como exemplo. Moisés é chamado nas Escrituras como o homem mais manso da terra, mas ele usou a sua ira de forma indevida. Quando o povo queria água, o Senhor disse: fala a pedra e sairá água. E ele então fere, bate na pedra para que saia água. E por conta disso, por um momento de ira, por um momento de falta de mansidão, Moisés não pôde entrar na terra
junto com os seus compatriotas. Nós podemos pensar, mas por quê? A diferença entre falar e ferir. Mas quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, o apóstolo afirma que aquela pedra os seguia. Aquela pedra dava mantimento para eles constantemente. Moisés sabia como ela funcionava. Ele não precisava se irar a ponto de feri-la, como se estivesse ferindo o próprio Cristo. Ser manso, queridos irmãos, é não levantar a voz por coisas que podem ser resolvidas de outra forma. É não entrar em qualquer briga que venha até nós. Às vezes a pessoa quer que a gente entre numa briga, talvez não valha a pena entrar nessa briga. É não descontar os nossos problemas em terceiros, que não tem nada a ver com isso. Ele está estressado, é o primeiro que nós vemos na nossa frente e nós descontamos. Use a sua ira com sabedoria. E a próxima virtude, então, é a longanimidade, ou seja, a paciência. E paciência é necessário para entendermos que quando tratamos da unidade do corpo de Cristo, estamos falando de pessoas extremamente diferentes. Estamos falando de pessoas com criações diferentes, vivências diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, traumas diferentes. Buscar a unidade requer paciência para entender tudo isso. Para entender que nem todo mundo, aliás, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo. E todo mundo tem uma história diferente. E nós precisamos ter paciência com os nossos irmãos, então. Agora, queridos irmãos, a carta, o segundo versículo do capítulo 4 aqui da carta, ele encerra da seguinte forma: depois de apresentar essas três virtudes, ele encerra dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante que, na maioria das vezes, quando eu escuto um sermão nesse texto, eu escuto sempre o pregador dizendo: olha, o texto está querendo dizer que nós devemos ser suporte na vida dos irmãos. Isso é uma verdade. Nós temos de fato que ser suporte na vida dos irmãos. Mas se nós olharmos este verbo aqui na sua língua original, no grego, o seu significado não é ser suporte na vida dos irmãos. O seu significado é suportar no sentido de aturar, de aguentar. Ou seja, de forma muito clara, para preservar a unidade da igreja, é necessário aguentar o irmão. É necessário tolerar o irmão. Isso não significa, irmãos, de forma nenhuma, tolerância com o pecado, principalmente aqueles que causam escândalo no seio da igreja. Mas ter tolerância com os irmãos, porque nós sabemos que ninguém muda do dia para a noite. Faça uma reflexão a este respeito. Pense no tempo da sua conversão, no tempo que você entrou na igreja, e veja como você mudou para o que você é hoje. E isso foi um processo lento. E eu tenho certeza que você ainda olha para você e diz: eu ainda preciso mudar muito. Eu ainda preciso ser transformado pelo meu Senhor. Isso é aguentar. Isso é suportar. É olhar para alguém e dizer: olha, ele está na caminhada da santificação assim como eu. Eu preciso tolerá-lo. Eu preciso suportá-lo. Eu preciso aturá-lo. Interessante que nós não vivemos hoje as mesmas tensões do primeiro século, porque a igreja hoje é predominantemente gentia. Mas eu quero que você pare para pensar um pouco o que era suportar naquele tempo, no primeiro século. Lembre-se que os gentios não tinham os mesmos escrúpulos alimentares e costumes sociais dos judeus. Lembre-se que para um judeu, comer carne de porco era algo imundo.
E ele precisava, depois do culto, se reunir com o seu irmão gentio e vê-lo comendo carne de porco. E ele precisava suportar aquilo. Ao mesmo tempo, os judeus, quando nós observamos o livro de Atos e as cartas, nós vemos que os judeus, eles assumiram e ascenderam nos ofícios da igreja de forma mais rápida. E há uma razão para isso. O sistema de administração da igreja foi tirado das sinagogas judaicas. Então era muito mais fácil eleger um judeu presbítero, um judeu pastor, do que um gentio, porque ele entendia melhor da administração da igreja. Imagine como era difícil para um gentio que estava sem cargo olhar e dizer: olha, mas poderia ser feito de outra forma isso aqui. E o judeu vai dizer: não, foi assim que eu aprendi na sinagoga como tem que ser feito. Ele precisava aturar aquilo, ele precisava suportar. Depois, mais para frente, com o aumento de gentios na igreja, os gentios então foram assumindo a liderança, e isso causou também muito conflito entre os judeus. Ainda no começo da igreja, lembre-se do conflito de Atos 6, ainda entre judeus, mas judeus gregos e judeus da Judéia, em que as viúvas gregas diziam: olha, nós estamos sendo preteridas na distribuição de alimentos para as viúvas. E foi necessário então aos diáconos suportar e aturar aquela situação para preservar a unidade da igreja. É por isso que humildade, mansidão e longanimidade são necessárias. Sabe por quê? Porque sem humildade, sem mansidão e sem paciência, ninguém consegue suportar, aguentar ninguém dentro da igreja. E o texto diz mais: suportando-vos uns aos outros em amor. Essa ação de suporte, essa ação de tolerância é feita em amor. E na carta de Paulo aos Efésios, nós aprendemos que o puro amor de Deus, ele é desinteressado. Se nós lemos o capítulo 1, nós veremos que nós fomos eleitos pelo beneplácito da sua vontade. O que isso significa? Significa que a lógica da eleição não é que o Senhor olhou para alguns e olhou qualidades neles e disse: eu quero eleger. Mas que ele olhou para alguns e decidiu amar sem nada em troca. Um amor desinteressado. Sem nada em troca não significa que nós não devemos ser santos, mas significa que ele não buscou a nós por um interesse que havia, de algo que havia em nós, mas ele nos amou segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é curioso porque a forma como nós amamos é amarmos alguém de quem nós podemos tirar algum proveito, ter algo que nos agrada nele. Mas suportar uns aos outros em amor nos ensina a amar como o Pai, a amar porque sim, amar porque Deus manda que eu ame, e eu devo então escolher amar os meus irmãos. É muito interessante conversar com irmãos casados, porque na conversa você percebe que casamento não é fácil, que eles precisam aprender a suportar o outro, que eles precisam aprender a entender os seus costumes, culturas, criações diferentes, inclinações pecaminosas diferentes. No entanto, por que o casal busca a unidade? Porque ele se ama. E por se amar, decide suportar um ao outro. Irmãos, nós devemos cultivar as virtudes corretas, justamente porque estamos aqui para aguentar uns aos outros.
nós estamos aqui para aprender a amar uns aos outros, nas nossas diferenças, nas nossas coisas estranhas, nas nossas chatices, sabendo que nós não mudamos de noite para o dia, e que certo comportamento em alguém, por mais que possa nos irritar, eu devo suportá-lo com paciência. Aliás, lembre-se que o próprio Jesus precisa nos suportar todos os dias, e nós não somos fáceis. E o versículo 3 então nos diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, aquilo que eu disse é um esforço diligente, disciplinado, porque cultivar essas virtudes e suportar um ao outro não é fácil. Mas o texto nos lembra que o que nos une é o Espírito Santo. Que não importa o quanto alguém seja diferente de mim na igreja, não importa o quanto esta pessoa talvez tenha me destratado, ela tem um Espírito, assim como eu. E nós precisamos lutar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso, andar na unidade do corpo é cultivar as virtudes corretas em primeiro lugar, mas em segundo e último lugar, andar na unidade do corpo é recordar a obra da Trindade. Andar na unidade do corpo é recordar a obra da Trindade. Observem o que diz os versículos 4 a 6, que dizem assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que nós temos aqui, irmãos, é algo muito comum no apóstolo Paulo, que é uma fórmula credal. O que é uma fórmula credal? São um conjunto de frases que expressam a fé apostólica de alguma forma, abordando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito comum nas cartas de Paulo, fórmulas credais, que eram normalmente utilizadas no momento da profissão de fé e do batismo. E eu acho isso interessante, aqui eu abro um parênteses, porque elas são um bom argumento para nos lembrarmos da importância dos documentos produzidos ao longo da história da igreja. Por exemplo, se você abrir o seu Inário Novo Cântico, lá na última página dele, você vai ver o credo apostólico. E ele não está lá só para cumprir tabela, ele estará para lembrar daquilo que nos une, da fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, da fé comum que nos une apesar das nossas diferenças. Se você, presbiteriano como eu, sabe que a nossa igreja tem os seus símbolos de fé: Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo, que são, de acordo com a Constituição, o resumo fiel das Sagradas Escrituras, nas quais nós nos amparamos. E eu te desafio também, ao invés de nós comprarmos um devocionário caro, destes que surgem anualmente, vá até o site da editora Cultura Cristã e compre o Catecismo Maior e faça dele o seu devocionário. Eu tenho certeza que os irmãos encontrarão lá definições sobre Deus, sobre a obra de Cristo e sobre o Espírito Santo, que são tão lindas que nós não encontramos em nenhum outro lugar, e tudo amparado com textos bíblicos. Essa é a importância das fórmulas credais. Mas veja aqui no versículo 4, o apóstolo ele começa explorando a pessoa do Espírito, justamente porque ele estava tratando do Espírito no versículo anterior, e ele faz então essa continuidade. O Espírito é aquele que aplica, de acordo com Efésios 1, a obra do Pai e do Filho em nosso coração.
É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos faz nascer de novo. É por isso que é o Espírito que nos une em um só corpo. Como diz o versículo 4, há somente um corpo e um Espírito. É também por meio do Espírito que nós fomos chamados numa só esperança da vocação. Nós somos chamados a lembrar que não importa a nossa história, não importa o nosso passado, não importa a nossa criação, não importa a nossa cultura, nem as nossas dificuldades. A nossa esperança é a mesma: a vinda do Senhor Jesus e o nosso reinado eterno com Ele. Queridos, recordar a obra do Espírito é isso: é deixar as diferenças de lado e lembrar aquilo que é comum a nós. Nós temos o Espírito Santo. E para mim esse já deveria ser o argumento suficiente para deixarmos diferenças de lado e focar naquilo que é importante. Depois o versículo 5 aborda a pessoa do Filho, dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um detalhe interessante, irmãos, é que no Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, quando o termo Senhor aparece, ele normalmente não está se referindo ao Pai, mas ao Filho, porque o Filho recebeu o nome que está acima de todo nome sobre a terra. E assim ele diz que no Senhor há uma só fé e um só batismo. Quando nós falamos de fé nas Escrituras, há dois tipos de fé: a fé objetiva, que é a fé na doutrina, que é a fé naquilo que os credos anunciam. E nós temos a fé subjetiva, que é a nossa confiança em Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E é desse tipo de fé que o texto está falando aqui, da fé subjetiva, de que apesar das nossas diferenças e talvez discordâncias e dificuldades um com o outro, nós confiamos no mesmo Cristo. E isso é maior do que tudo. Não apenas isso, nós somos batizados no mesmo Cristo. Porque se nós lermos Romanos 6, nós veremos que nós morremos com Cristo pelo batismo e ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. E é por isso que, apesar das nossas diferenças, nós temos o mesmo objeto de fé. A igreja, irmãos, é a instituição mais abrangente da face da terra. Sabe por que o cristianismo deu tão certo? É por ele ser verdadeiro. E por ele ser verdadeiro, no período romano, as demais religiões eram secretas, chamadas religiões de mistério, em que você precisava ser iniciado para entender o mistério daquele culto e não poderia passar para outro. Mas Paulo diz que o mistério nosso, ele é revelado a todos. Nós somos uma fé abrangente. Veja como é bonito ler Apocalipse e ler que nós veremos gente de toda tribo, língua, povo e nação, louvando ao Cordeiro e ao que se assenta no trono. Buscar a unidade, meus irmãos, é também relembrar que andar em novidade de vida, que é selada e é sinalizada pelo batismo, é só possível em comunidade. Ninguém pode dizer assim: eu tenho Jesus no coração, mas eu não frequento a igreja. Eu não vivo perto daqueles que têm a mesma fé que eu, daqueles que também foram batizados comigo. Aliás, pelo contrário, às vezes eu não suporto essas pessoas. Não é isso para qual nós somos chamados. Viver com um só Senhor é lembrar esta unidade, de que nós temos que nos amar e buscar a unidade, porque temos um mesmo Senhor que nos batizou e nos salvou. Então o versículo 6, ele fala sobre o Pai. Um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembre-se então que, como filhos de Deus que nós somos, todos nós temos o mesmo Pai, e apesar de diferenças, estamos aqui para sermos instrumentos do mesmo Pai. Por isso ele diz: age por meio de todos, e somos alvos do amor do mesmo Pai, por isso ele está em todos. Isso nos leva a uma reflexão importante, queridos irmãos. Como nós falamos a respeito da igreja, nós temos que tomar muito cuidado da forma como nós falamos a respeito da igreja, porque apesar das suas dificuldades, ela é uma obra da Trindade, e você faz parte dela. A igreja tem problemas? Tem pecados a serem tratados? Tem. Mas Jesus Cristo é o noivo que a purifica, irá apresentá-la sem mancha, sem mácula e nem ruga. Então, ao lembrar da obra da Trindade, lembre-se que as suas palavras sobre a igreja, até quando você vai exortar, precisam ser doces, e lembrar do amor que a Trindade tem para nos eleger, nos redimir e nos selar com o Espírito de Deus. E assim, concluindo a mensagem desta noite, assim como o filme citado na introdução, a igreja é de repente uma família. Apesar das nossas fraquezas, debilidades, andar de modo digno da nossa vocação, queridos irmãos, implica em levarmos a nossa unidade muito a sério. Reflitam sobre isso nesse mês de aniversário. A unidade da igreja é algo muito sério. E nós devemos então viver cultivando as virtudes corretas e recordando da obra da Trindade que é comum a todos nós. Que Deus os abençoe sempre com a sua graça. Chamo o pastor Marcelo. Quero agradecer ao reverendo Tiago pela palavra ministrada a nós esta noite. Eu convido você a se colocar em pé. Convido o grupo de louvor que vem à frente para nos conduzir no último cântico desta noite. Em seguida, vou pedir ao reverendo Tiago que ore para encerrar e impetre a bênção para finalizar o nosso culto. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
dos meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oremos, queridos irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida desta igreja. Te agradecemos e te louvamos porque o Senhor a tem sustentado na tua palavra, no teu evangelho. O Senhor tem permitido que ela caminhe cada vez mais firme em direção à unidade, e que assim ela permaneça guardada pela tua graça, vivendo nas virtudes corretas, amando aos irmãos e lembrando-se da obra comum que tu fizeste em nossa vida. E agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão
a consolação, os dons e o fruto do Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Quero chamar, os irmãos podem se sentar.